Boa noite a todos. Eh, eu quero, nesse momento, parabenizar a equipe do CARTA Ilhagrandense por esse momento, de dar essa oportunidade para nós podermos falar um pouco da história da cidade de Ilha Grande. Primeiramente aqui, eu quero mandar um abraço também para minha família, que está a me escutar, minha esposa Carliane, minhas filhas Lídia e Damaris, familiares e amigos. Bem, eh, a equipe do Carta Ilhagrandense nos fez o convite para estarmos falando um pouco sobre uma pesquisa que eu realizei quando eu estava na faculdade. E quando eu estava tentando descobrir o que eu queria escrever, pesquisar, logo eu percebi que eu queria falar algo sobre a nossa cidade de Ilha Grande, que é uma cidade que tem muita história para ser contada, muita história ainda a ser escrita. E nós estamos começando esta etapa. Lógico que já tem muitos outros que já documentaram alguma coisa sobre Ilha Grande. E me foi dada essa oportunidade de falar sobre a tradição pesqueira das marisqueiras e sua relação com os sítios arqueológicos sobre dunas. Quero dizer, deixar claro que eu não sou arqueólogo, né? Eu não tenho formação em arqueologia, porém, o que eu irei falar sobre os sítios arqueológicos é um contexto histórico, né, da base da história, não nada científico em arqueologia. Bem, pessoal, é, os sítios arqueológicos sobre dunas, eles ficam situados ali. Quem mora aqui na região de Ilha Grande conhece um ponto turístico chamado de Caída do Morro, né? Todos aqui de Ilha Grande e ao nosso redor conhecemos, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu passava por ali, mas nunca dei atenção àqueles sítios arqueológicos. Eu nem sabia que ali era um sítio arqueológico porque eu não tinha conhecimento, né? Eu só via aqui os amontoados de concha, de marisco. Então, quando eu escolhi escrever algo sobre o meu TCC no tempo que eu estava na faculdade de História, eu me lembrei daqueles montes, porque eu li uma matéria onde falava sobre os sambaquis, né? O que são os sambaquis? Sambaquis são uns montes de conchas muito altos, grandes, encontrados no litoral, principalmente no sul do país. E aí eu me lembrei, né, daqueles montes que nós temos aqui e fui lá fazer uma visita de campo. Eu me lembro que na época, a primeira vez que eu fui, foi eu, minha esposa, e um pescador por nome de Paulinho, que morava lá nos Tatus. Quando nós chegamos lá, nesses montes, quando a gente viu, eu percebi logo, eu já tive um outro olhar, né? Um olhar que a história me proporcionou a ver aquilo dali. Quando eu vi, eu imaginei que aquilo dali não era apenas a ação da natureza. Inclusive, até o apresentador Jorge, aqui do Cartilha Grandense, ele foi lá uma vez comigo, a gente foi fazer lá uma visita, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo dali, eu percebi algo diferente, né? Logo de longe. Quando eu fui me aproximando mais, a gente começou a ver uns vestígios, os artefatos arqueológicos. A gente encontrou lá, na primeira visita que a gente viu, né, que a gente conseguiu observar, umas machadinhas indígenas, moedas e outras coisas também, de não só indígenas, né? E aí eu fui pesquisar, eu li uma obra, uma tese de doutorado da professora Joina Borges, e ela falava sobre também os sítios arqueológicos sobre Duno de Luiz Correia. E aquela pesquisa dela, muita coisa falava do que tinha na nossa cidade, só que na nossa cidade não tínhamos ainda pesquisa sobre esses sítios arqueológicos. Bem, eu quero mostrar para vocês aqui o primeiro slide, aonde eu mostro aqui nesse slide o sítio arqueológico sob dunas Morro Gemedou. Não é exatamente lá no Morro Gemedou, mas é na região. Então, como não tínhamos o nome do morro ali, a gente resolveu batizar de sítio arqueológico do Morro Gemedou, porque está na região. Este sítio arqueológico, ele se encontra lá
uma senhora por nome de Edeilce, aqui da cidade de Ilha Grande. Os filhos dela uma vez foram caçar, foram atrás de castanha, das coisas nativas que tem aqui em Murici, e se depararam com algo lá sobre a areia, que era, que é o que está aqui nesse segundo slide, que é que aí a gente consegue ver cachimbos, né, uns cachimbos, pedaços de cerâmica, moedas aqui nesse segundo slide. A gente consegue observar. E aí eu notei que esses artefatos arqueológicos que essa senhora encontrou são os mesmos artefatos que a pesquisadora Joina Borges ela pesquisou e falou. Então eu fiz a comparação, né, e percebi que se tratava de uma mesma ação humana, ou seja, os índios Tremembés, né, que quem gosta de ler a história de Ilha Grande sabe, nós sabemos que os índios Tremembés, né, a nossa ilha foi habitada por eles há muito tempo atrás, aí no século XVII, século XVIII, né, antes de chegar os colonizadores. Então a nossa cidade, nas regiões aqui do mar, nas regiões das lagoas, nós temos aqui a ação, né, dos índios Tremembés. Então esses sítios arqueológicos que a gente consegue ver aqui também no slide 3, que eu chamo de Sítio Canabraba, por esse é o nome que é dado ali na nossa região de perto dos Tatus, Canabraba, e ali a gente vê um amontoado grande de conchas de marisco. Em todo o seu redor a gente encontra, como eu já falei e repito, pedaços de cerâmica, machadinhas de pedra, moedas. A gente consegue estar lá a céu aberto, né? Só lembrando que esses sítios eles já estão registrados no IPHAN, né? É sítio arqueológico a céu aberto, sobre dunas. E aí, pessoal, eu quero mostrar também aqui no slide de número 4 essa machadinha, né, que a gente consegue ver. Foi encontrado também ali no sítio arqueológico sobre duna ali, nas proximidades da Caída do Morro, sítio Canabraba. Então a gente consegue perceber que são machadinhas, tanto no 4 como no slide 5, né? A gente consegue ver duas machadinhas encontradas ali nesse sítio. Também no slide 6, a gente consegue encontrar pedaços de louças, né? Aí já demonstrando que não só os indígenas passaram por ali, mas a população ribeirinha ali, que moravam por ali, antes das dunas chegar. A gente consegue enxergar esses artefatos. Então, pessoal, o nome da pesquisa é A Tradição Pesqueira das Marisqueiras e sua relação com os sítios sobre dunas. Por quê? Quando esta ideia de fazer essa relação, quem me animou foi um professor chamado Naldinei, que era um professor meu lá na faculdade, que quando ele viu, ele perguntou: Fabrício, essas conchas de marisco lá na Ilha Grande ainda tem marisqueiras que fazem esse trabalho de professor? Tem. Aí ele disse: era bom você fazer uma pesquisa para observar se elas ainda têm essa mesma prática. E eu fui. Quando eu cheguei né, para fazer uma visita na casa das marisqueiras ali nos Morros da Mariana, eu observei alguns montes de conchas de marisco, né? Aí eu percebi, bom, essa ação delas é uma ação que a gente pode atribuir também, que vem de uma geração, né, que vem sendo passada de geração em geração, dos índios Tremembés, né? E aí, aqui no slide 7, a gente consegue ver aqui algumas marisqueiras sentadas, né, catando ali o marisco. É outra relação que a gente pode também observar. Hoje, o rio, como tem muitas croas, né, as dunas, os ventos foram aterrando mais o rio, elas conseguem catar o marisco dessa forma que a gente vê, né, no slide 7. Elas sentadas ali, catando o marisco. Mas, alguns anos atrás, ainda era preciso, ainda hoje também, mas hoje é menos provável, mas alguns anos atrás tinha que mergulhar, né? Elas tinham que ter um fôlego bom,
né? Quem mora aqui na nossa cidade sabe do que eu estou falando, pescador. Tem que ter um fôlego bom para ir lá, né, no fundo do rio, catar o marisco. E isso é uma característica também dos índios tremembés, né? Quando eles viviam aqui, eles eram especialistas em mergulhos, né? Eles eram chamados até de homens peixes, porque eles eram muito bons no mergulho. Então, quando eu vi, aí eu mostro para vocês aqui no slide 8, quando eu vi, né? Aqui a gente vê dos sítios aos quintais. Eu mostro uma foto de um quintal de uma marisqueira e ao lado eu coloco um sítio arqueológico sob dunas que tem as conchas de marisco, né, lógico, mais antiga. A gente vê aqui uma parte branca, pois ela está ali há muito tempo. Não conseguimos datar porque esse trabalho tem que ser um trabalho feito pela arqueologia, né? Eu faço até esse desafio aos arqueólogos que nos ouvem, que algum dia vai ouvir a nossa live, nosso canal, para um dia vir também na nossa cidade fazer essa pesquisa arqueológica, né? Para a gente dar dar uma data específica de qual época nós estamos falando, de que século nós estamos falando exatamente, né? A gente se baseia nas pesquisas feitas, que poderia ser ali do século XVII, século XVIII, mas não temos certeza, pois na área da história ela não estuda nós não damos essa certeza. E aí quando eu vi, né, esses montes nas casas das marisqueiras, eu comecei a entrevistar algumas, né, perguntando, e elas foram me dando informações de que sim, que essa prática que elas fazem, elas afirmam, né, elas não têm vergonha assim, de dizer que é uma prática indígena, né? Alguns até disseram, não, os nossos avós, né, até diziam que era índio. E aí eu falava, se as pessoas falavam que, as pessoas mais antigas, que aqueles montes que eu mostro aí nas fotos, nos slides, dos sítios arqueológicos sobre dunas, se aquilo dali era de índio. E elas diziam assim, olha, os nossos avós falavam que quando eles passavam ali, principalmente nas pescarias, os nossos bisavós falavam que às vezes viu fogo, né, lá, dava para ver fogo e ali não morava assim, como eles diziam, né, pessoas como eles, né? Eles não sabiam ainda dar essa distinção, eles não sabiam o que eram exatamente os índios que moravam ali. Mas já era, pessoal, já eram os índios que estavam ali nessa região, né? A gente andando aqui na nossa região, eu conversei também com o seu Antônio Alcino, muito conhecido aqui, que ele é um pescador. Perguntei a ele que quando ele, nas andanças dele, né, ele falava que também, quando ele ia pescar com o pai dele, era costume eles encontrar esses artefatos arqueológicos, só que as pessoas não davam, né, assim, a importância como hoje, né? Se hoje alguém, principalmente agora, depois da nossa live, do nosso encontro aqui, se alguém passar ali pelaquela região, né, eu acredito que já vai olhar assim com uma outra, vai ter um novo olhar, né? Vai imaginar que ali pessoas passaram por ali, pessoas moravam por ali, né? A nossa pesquisa ela abre um leque assim para outras pesquisas, porque como a gente via moedas ali junto com os artefatos arqueológicos dos índios, né? A gente pode também fazer uma pesquisa aí sobre o comércio ali, né? Houve um comércio entre eles, houve uma interação entre eles, porque quando a dona Endeilson ela encontrou lá no sítio arqueológico do Morro Gemedor, que eu fui lá fazer uma visita, só que quando eu fui, como nós estamos falando de sítios arqueológicos sobre dunas, elas são móveis, né? As nossas dunas elas não ficam no lugar por causa da ação do vento. Então elas cobrem, elas vão cobrindo. Então, isso que a gente consegue ver é o que a natureza nos dá a oportunidade de observar, né? O que está lá em cima, porque daqui a alguns anos já não está mais. O morro ele preserva, né? Até uma forma de preservar aqueles sítios arqueológicos, a nossa história, mas caso algum dia a arqueologia ela resolver olhar para os nossos sítios arqueológicos aqui, né? Lógico que eles vão fazer uma escavação, tudo na base, tecnicamente falando, e eles vão encontrar muita coisa ali sobre a nossa história
de Ilha Grande. Então, a relação desses sítios arqueológicos, sobretudo com as marisqueiras de Ilha Grande, é essa, que a prática ali, que a gente consegue ver aqueles montes ali. Então, os índios, eles tinham essa prática da cata do marisco e foi passando, né, de geração a geração, e até hoje é uma prática ainda viva na nossa cidade. Lógico que as coisas assim vão melhorando para elas, né, a forma de como catar, a forma como tirar aquelas conchas, mas essa é a relação que nós temos, né, dos índios tremembés com as marisqueiras de Ilha Grande, que esta é uma prática milenar, por que não dizer, nós não sabemos exatamente como falar. Então, pessoal, a nossa cidade de Ilha Grande, ela tem muito o que ser ainda estudado, né? Já temos algumas literaturas falando da história da nossa cidade, mas ainda muito que nós temos que falar da história da nossa cidade de Ilha Grande ali, principalmente ali dos moradores, dos primeiros moradores, que foram os índios tremembés, que deram início aqui né, a nossa cidade, começando ali perto do mar, pelas lagoas, pois a nossa região ali do Cuti, é uma região muito próspera, principalmente naquele tempo, ainda hoje é assim. Então eu quero, nesse momento aqui, agradecer a toda a equipe do Carta Ilhagrandense por essa iniciativa, e a gente está aqui falando um pouco sobre a história da cidade de Ilha Grande, né? O Carta Ilhagrandense está completando um ano, e também a nossa cidade, né? Essa semana ela completou mais um ano, né? 27 anos de emancipação, mas tem muita história ainda para ser contada da nossa cidade de Ilha Grande. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os participantes e muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima, pessoal.